graças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Muitos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para cultuar ao nosso Deus, para bendizer o seu nome, para glorificar a sua pessoa. Nós queremos iniciar nesta noite nosso culto com 4 versículos do Salmo 118. Salmo 118, versículos de 1 a 4, diz assim a palavra do nosso Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, neste momento, quando nós estamos iniciando este culto, Senhor, para o louvor e a glória do Teu santo nome, nos ajuda, Senhor Deus, a bendizer o Teu santo nome, a cantar louvores a Ti, Senhor, porque, como disse o salmista, porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado e que a Tua palavra, Senhor, seja expandida, explicada, anunciada e que almas, Senhor Deus, venham se render aos Teus pés e que vidas, Senhor Deus, sejam edificadas através da Tua palavra. Que o Teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, nos conduza até o final deste culto para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste momento, louvar o nosso Deus com o hino do nosso Inário Novo Cântico 62, hino de gratidão. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando faz
graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Vamos agora fazer uma leitura devocional na palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, nos versos de 1 a 14, ou seja, todo o capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Abra comigo, então, a sua Bíblia e nos acompanhe na leitura sagrada. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do resplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremeres os guardas da casa os teus braços, e se curvarem os homens outrora forte as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem pouco, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Os teus lábios, quais porta da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantarem a voz das árvores, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te pereceu o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, nosso amado Pai. Ó Deus, agradecemos pela tua palavra e como ela, Senhor, fala aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor Deus, nos lembrar de ti,
não no final de nossas vidas, quando já estivermos sem força, sem condições de fazermos a tua obra e o teu trabalho. Mas enquanto temos força, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a sempre lembrar, não só recordar e saber que tu existes, mas fazer a tua obra. E a tua obra, Senhor Deus, maior que nós podemos fazer é crer naquilo que tu, Senhor, fez através do teu Filho, que foi redimir os nossos pecados. Senhor Deus, pedimos que a tua palavra seja aplicada em nossos corações. E muitas pessoas que estão ouvindo, que ainda não te conhecem, pessoas que são jovens, pessoas que talvez estejam protelando para o final de suas vidas, o seguir ao Senhor, a tomar a sua cruz, a render-se aos teus pés, que possam compreender que ainda na nossa juventude, na nossa mocidade, que nós devemos lembrar do Senhor. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus agora com o cântico espiritual Renova-me. Necessita ser moldado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser moldado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Meus irmãos, vamos agora abrir a palavra de Deus novamente, lá no livro de Neemias, no capítulo 2, no verso 17 e 18, onde nós estaremos baseando a nossa palavra pastoral nesta noite. Palavra pastoral do coração de Deus para os nossos corações. Neemias capítulo 2, versos 17 e 18 diz assim: Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Que Deus abençoe a sua palavra, nossos corações. Meus irmãos,
Este contexto desses 2 versículos fala exatamente de como Neemias chegou na cidade de Jerusalém. A cidade estava arrasada, com seus muros queimados, seu templo derribado. A cidade estava um verdadeiro escombro. E Neemias tinha pedido autorização do rei para ir até Jerusalém, edificar os muros e deixar de ser vergonha para todos os povos. E quando ele chegou lá, então, ele mostrou a situação, o estado, e convocou o povo, dizendo: vamos, edifiquemos os muros de Jerusalém. E então ele contou: nós estamos aqui porque a boa mão do meu Deus é comigo. E também ele relatou as palavras do rei. Quais foram as palavras? O rei disse que ele podia ir, deu autorização, deu liberdade para ele ir reconstruir os muros, concedeu a ele o material necessário, como a madeira, com autorização para ele atravessar as matas do rei. Enfim, Deus estava, de fato, abrindo o caminho. E então ele disse: olha, vamos dispor e vamos fazer a obra de Deus, vamos edificar esses muros. E o resultado desta palavra, a Bíblia diz que eles se fortaleceram as mãos para a boa obra. A boa obra é retamente edificar o muro de Jerusalém, reconstruí-los depois de tantos anos que os muros estavam derribados. Meus irmãos, nós queremos, então, com esta palavra, agradecer aquelas pessoas que têm contribuído com a campanha do nosso Sino do Nordeste. Nós estamos novamente reconstruindo, voltando a construir o nosso templo aqui na cidade de Horizonte. E muitos irmãos e irmãs que nos acompanham através deste canal do YouTube são pessoas que têm cooperado, contribuído com esta campanha. Queremos dizer que você faz parte desta obra e que nossas mãos estão fortalecidas para edificarmos a casa do Senhor. Deus tem sido conosco. Apesar dos recursos poucos, nós sabemos que Deus é o Senhor da obra e Ele é o dono do ouro e da prata. Então, nossas mãos estão fortalecidas, não porque nós temos os recursos, nós temos dinheiro, porque nós temos condições financeiras por nós mesmos, mas porque o nosso Deus tem suprido cada uma das necessidades. Que Deus abençoe também a sua vida, você que tem nos ajudado, que tem contribuído com esta boa obra. Que suas mãos também sejam fortalecidas, que sua família seja abençoada. Amém, irmãos. Vamos orar então nesse instante. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos, Senhor, pelo privilégio de fazermos a Tua obra, Senhor. Como Teu servo Neemias, que era copeiro do rei, que morava tão distante de Jerusalém, mas ao ouvir a notícia, Senhor, ele se prostrou diante de Ti, ele jejuou, ele orou, suplicou, e o Senhor então o enviou. Nós queremos pedir, ó Deus, que da mesma forma nossas mãos sejam fortalecidas para a Tua obra, para o Teu trabalho. Que todos nós, Senhor, que fazemos o campo missionário, o presbitério, Sino do Nordeste, Junta de Missões, Igreja Presbiteriana do Brasil, estejamos empenhados, orando, contribuindo e trabalhando e fortalecendo as nossas mãos para o Teu trabalho. Pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre cada um daqueles que tem, direta ou indiretamente, contribuído com esta obra. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus agora com o cântico espiritual, Seja Engrandecido. Salvação.
Amados irmãos, vamos agora fazer a leitura novamente da porção da Palavra de Deus, onde nós estaremos baseando a nossa meditação, extraindo lições preciosas para nossas vidas nesta noite. O livro, novamente, de Eclesiastes, desta feita, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Livro de Eclesiastes, capítulo 2, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isto era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até que veio o melhor que seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei sobre todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Isto era a recompensa de todas elas. Considerei as obras que fizeram as minhas mãos, como também um trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e corria atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Oremos, bendito Deus, amado Pai. Neste momento, Senhor, quando vamos meditar na tua palavra, o que nós te pedimos, que nós te rogamos, Senhor, é a iluminação do teu Espírito Santo. O Espírito inspirador, santificador, o Espírito iluminador, o Espírito, Senhor, que tu usaste para inspirar os teus servos, para trazer-nos a tua palavra. Seja o Espírito que abra o nosso entendimento, para que nós possamos, Senhor, compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira coisa que nós podemos ver para termos uma boa interpretação de qualquer texto que nós venhamos a ler é a questão da autoria. Quem disse essas palavras? Isso é muito importante, porque dependendo de quem disse, as palavras ganham um peso muito grande. Tem muitas especulações de quem foi o autor de Eclesiastes. Até porque a palavra Eclesiastes significa simplesmente pregador. Então, muitos dizem que foi um homem qualquer, falando não dele, mas de outra pessoa. Mas, meus irmãos, a primeira coisa é que esta pessoa que escreveu o livro de Eclesiastes sempre usa a primeira pessoa e não a terceira pessoa. Segundo, é que dentro do próprio livro nós temos alguns indícios, algumas dicas de quem foi este pregador, quem foi o autor do livro de Eclesiastes. Primeira coisa, ele se identifica como filho de Davi. Verso 1, palavra do pregador, filho de Davi. Nós sabemos que Davi teve muitos filhos mesmo, mais de 20 filhos Davi teve, né? Segunda característica é que esse filho de Davi era rei de Jerusalém. Qual foi o filho de Davi que foi rei de Jerusalém? Só teve um, que foi exatamente Salomão, né? Só teve um. Os reis posteriores se diziam filho de Davi por descendência, mas filho legítimo mesmo é exatamente Salomão, que era filho de Batseba, juntamente com o rei Davi. Então, nós já temos duas pistas aqui. Ele era filho de Davi e ele era rei em Jerusalém.
Outras pistas também ele vai nos dizendo, por exemplo, ele diz que ele era muito rico, no verso 9, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Então, ele se sobrepujou, ele foi o homem mais rico da sua época. Então, outro indício de que foi Salomão, filho de Davi, o rei de Jerusalém, que escreveu este livro. Outra pista que nós temos é que ele era um homem muito sábio, ele perseverou também comigo a minha sabedoria. Que escreveu muitos provérbios também, nós vimos lá em Eclesiastes capítulo 12, então ele escreveu muitos provérbios, e o autor de provérbios, todos os estudiosos dizem que foi exatamente o grande sábio rei Salomão. Então, essas palavras que nós lemos foram proferidas pelo grande rei Salomão, que você precisa conhecer a história dele. Para isso, você tem que ir lá para o livro de 2 Reis, que você vai compreender melhor a situação e quem foi este grande rei de Jerusalém. Bem, o que nós temos aqui diante de nós é um homem, né, que disse que experimentou tudo na vida, procurou todos os caminhos para encontrar a felicidade, para encontrar o sentido da vida. Mas que debaixo do sol ele não encontrou esse sentido. Quando nós lemos Eclesiastes, uma das palavras mais repetidas é debaixo do sol. O que quer dizer isso? Quer dizer que o autor de Eclesiastes, ele viu a vida, ele fez uma análise da vida simplesmente pela ótica terrena, ou seja, tudo debaixo do sol. Nada em relação à eternidade. Então, ele procurou sentido da vida, procurou felicidade, procurou as coisas que pudessem dar sentido para a sua existência debaixo do sol. E nós vamos ver algumas coisas que este grande homem e rei sábio Salomão, ele procurou. Onde ele procurou o sentido da vida? Onde ele procurou a felicidade? Onde ele procurou algo que viesse dar sentido à sua existência? Porque se nós olharmos, são exatamente as coisas que as pessoas hoje do mundo estão procurando. E, infelizmente, até muitas pessoas que se dizem cristãs também. Né? A primeira coisa que ele nos diz aqui é que ele se entregou ao vinho, ou seja, à bebida. Verso 3, resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Meus irmãos, nós temos que entender que o vinho em si, ele não é pecado. Aliás, o vinho nas Escrituras, na Bíblia, é símbolo de alegria. Por exemplo, uma festa que não tem vinho não tinha alegria. Os irmãos se recordam quando Jesus estava naquela festa de casamento em Caná da Galileia, que faltou o vinho, e antes que os convidados tomassem conhecimento, e até mesmo o dono da festa, o noivo, Maria chegou para Jesus e disse, olha, o vinho acabou. Era como se dissesse, acabou a festa, acabou a alegria, não tem mais como ter festa aqui nesse local. E Jesus, então, transformou a água em vinho, para resumir, né? E nem os convidados e nem o dono da festa, o noivo, tomou conhecimento que o vinho tinha acabado, porque antes que acabasse, Jesus, então, providenciou o vinho. Então, o vinho em si não é pecado, o vinho era também para alimento, né? E o vinho em si. Agora, devido à corrupção da natureza humana, as pessoas transformam o vinho em bebedeira, vinho em embriaguez, né? Então, esse homem resolveu trazer alegria para o seu coração através do vinho. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, a se entregar ao vinho, né? Se entregar à bebedeira e à embriaguez. A segunda coisa que ele procurou felicidade e sentido na vida foi exatamente através do trabalho, do empreendimento, do possuir coisas, bens. Tem gente que é assim, se ela não tiver bens, se ela não possuir coisas,
ela não acha que não vale a pena viver, né? Se fosse assim, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, não teria nenhum sentido de ter vindo a este mundo e viver a vida que viveram. O próprio Cristo disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o apóstolo Paulo disse que nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar dele. Mas mesmo assim, Paulo era o homem que tinha encontrado em Cristo o verdadeiro sentido da vida. Verso 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, muitas casas, né? Plantei para mim vinhas, da onde ele extraía exatamente o vinho, né? Ele tinha muitas casas, vinhos, fiz jardins e pomares para mim, nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Então ele tinha uma verdadeira fazenda de árvores frutíferas, ele diz aqui, de todas as espécies. E ele continua falando das suas posses, dos seus bens e do seu trabalho. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Então, ele fez açudes, né? Naquela região que era região de pouca água, dificuldade de água, região desértica, né? Mas ele fez para si açudes, e com esses açudes, com esta água, ele então regava o bosque e as suas árvores estavam sempre verdes. Então, ele procurou no trabalho e no possuir as coisas o sentido da sua vida, da sua existência. Depois ele continua ainda no verso 7. Comprei servos e servas e tive servo nascido em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes viveram em Jerusalém. Então, ninguém se comparou em termos de riqueza ao rei Salomão. Ele tinha muitos servos, muitos empregados à sua disposição, nascidos em casa, e ele ainda comprava mais outros servos que vinham de fora. E ele possuiu mais bens, mais tesouros, mais posses do que todos os que viveram antes dele em Jerusalém. Então, por isso que nós dizemos que o autor de Eclesiastes é Salomão. Por quê? Porque ninguém se enquadra dentro desse perfil. Somente ele, Salomão, está enquadrado dentro deste perfil aqui que nós estamos falando, que a Bíblia está falando. Ele continua ainda falando de ouro e prata, e a Bíblia diz aqui, ele mesmo relata, amontoei para mim prata e ouro, e tesouro de reis e de províncias. Então, ele não tinha pouco ouro, metal precioso, metal raro, metal que realmente de muito valor, né? As pessoas às vezes se matam por ouro, mas só que Salomão disse que tinha de monte, de montão, né? Prata, ouro, que eram exatamente os dois metais mais preciosos daquele tempo. E ele então disse que tinha muito ouro e muita prata. Depois ele vai procurar, sabe aonde? Naquilo também que as pessoas procuram hoje. Na música, no entretenimento. Provi-me de cantores e cantoras. Olha aí. Então, ele já tinha se dado ao vinho, empreendido grandes obras, adquirido grandes riquezas, grande patrimônio, e agora ele vai para a música. Nós sabemos, irmãos, que esse também é um escape para muitas pessoas, né? Quantas pessoas procuram na música o seu deleite, o sentido da vida, né? Muitas pessoas regidas pelo álcool, pela bebedeira, se entregam à música procurando um sentido na vida, procurando um refúgio, procurando algo que venha preencher o seu vazio. Então, ele se proveu de cantores e cantoras. Depois, ele vai exatamente procurar em outro local, em outro lugar, o sentido da vida, exatamente onde muitas pessoas estão procurando.
que é exatamente numa vida sexual promíscua e muito ativa, ele disse. E das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Outro indício de que este livro foi escrito pelo rei Salomão, porque a Bíblia diz que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Então, ninguém teve tantas mulheres e tantas concubinas como o rei Salomão. Então, nós podemos ver aqui que exatamente onde muitas pessoas estão procurando o sentido da vida, numa vida promíscua, que não tem limite, que não tem liberdade, que não tem, aliás, que não tem fronteiras, onde tudo é livre, onde tudo é lícito, onde eles se entregam a todo e qualquer tipo de devassidão. Então, assim também foi o grande rei Salomão. Mulheres e mulheres. Verso 8, ele continua dizendo que ele se sobrepujou sobre todos. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viram de mim em Jerusalém. A palavra de Deus diz que vinha reis e rainhas de todos os cantos do mundo para ouvir e ver a sabedoria de Salomão, a sua riqueza e a glória que acompanhava o seu reino. Então ele era um homem muito grande, um homem realmente muito famoso, muito poderoso, muito rico. E no final do verso 9 ele diz também que perseverou também comigo a minha sabedoria. Outra característica de Salomão era a sua sabedoria. Quando ele começou o seu reinado, o Senhor apareceu para ele em sonho e disse: pede-me o que queres que eu te dê. E então ele disse: olha, o teu servo é ainda muito jovem, muito inexperiente, o teu povo é muito grande, quem pode liderar, governar, reinar sobre este povo? Então ele pediu sabedoria e discernimento. E a Bíblia diz que Deus, então, além da sabedoria, do discernimento, deu a ele muita riqueza, muito ouro e muita prata. Então, ele era realmente um homem muito sábio. Não viveu de acordo com a sua sabedoria. E essa aí é outra história. Mas o fato é que ele era um homem realmente muito sábio. No verso 10, ele chega a dizer para ele mesmo que ele não tinha limite sobre ele. Tudo que ele desejava, tudo que os seus olhos viam, tudo que o seu coração queria, ele fazia e ele não lhe negava. Verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei. Nem privi o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Isto era a recompensa de todas elas. Então a gente pode ver aqui e dizer: um homem desse era muito feliz, porque um homem desse tinha tudo o que era possível ter. Naquele tempo, a riqueza era medida em ouro, prata, rebanhos, e essas coisas assim. Então ele tinha tudo: muito gado, muito ouro, muita prata, muito poder, muita sabedoria, muita fama. E então ele disse que tudo que seus olhos viam, ele não negava dessa alegria ao seu coração. Então, meus irmãos, esta é a vida deste homem. Esta é a condição também que muitas pessoas hoje se encontram, procurando o sentido da vida nas coisas terrenas, simplesmente debaixo do sol, achando que esta vida é a única que existe, que esta é a única dimensão que nós vamos viver. Mas no verso 11 ele vai chegar a uma conclusão, e uma conclusão surpreendente. Surpreendente. Ao invés de nós ouvirmos da boca do rei Salomão, dizendo: eu fui feliz, eu encontrei o sentido da vida debaixo do sol, nessa existência puramente humana e terrena, nós vamos ouvir exatamente o contrário. Preste atenção o que Salomão disse para ele mesmo. Considerei, ou seja, levei em consideração, cheguei a uma conclusão, Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Então, ele narra tudo que ele procurou neste mundo para dar sentido na vida, debaixo do sol.
E agora ele vai fazer uma conclusão, ele diz, vou levar isso em consideração. Agora vamos ver as palavras que ele usa. Ele diz, e eis que tudo era vaidade. Primeira conclusão, vaidade. A palavra vaidade só aparece nesse sentido somente no livro de Eclesiastes e no livro de Jó. E o sentido é futilidade, inutilidade, ou seja, coisa que não serve para nada. Muitas pessoas usam vaidade hoje no sentido de uma pessoa que se cuida, que gosta dela mesma, e assim, a pessoa é vaidosa no sentido que é a pessoa orgulhosa, mas esse não é o sentido também usado pelo grande rei Salomão aqui em Eclesiastes 2 e em todo o restante deste livro. O sentido é futilidade. Tudo é fútil, tudo é inútil. Eu não estou dizendo, e nem Salomão está dizendo, que estas coisas, o vinho, a sabedoria, o ouro, a prata, são más em si mesmos, são coisas ruins em si mesmas, mas que elas não trazem o verdadeiro sentido da vida. É isso que ele está dizendo. Não compra a felicidade, não adquire a felicidade, porque, na verdade, tudo é futilidade. Segunda conclusão que ele chega é como correr atrás do vento. Já imaginou, meus irmãos, alguém correndo atrás do vento? Nunca vai pegar o vento. O vento é invisível. O Senhor Jesus disse que o vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Então, essa é uma palavra figurada para dizer que você nunca vai agarrar a verdadeira felicidade, nunca vai encontrar o verdadeiro sentido na vida, neste mundo, debaixo do sol, porque é como alguém que corre atrás do vento. Terceira conclusão que ele chega, e nenhum proveito havia debaixo do sol, não tem proveito nenhum. Meus irmãos, como nós dissemos, aqui não são palavras teóricas de um homem pobre que desejava estas coisas e não conseguiu, e chega à conclusão de que dinheiro não traz felicidade, riqueza não traz felicidade, prazeres sexuais não trazem felicidade. Não, é de um homem que experimentou tudo isso na sua vida. Ele fala de maneira prática, ele fala com autoridade, porque ele experimentou todos esses quesitos que nós já falamos aqui. Entregou-se à bebida, ao vinho, empreendeu grandes obras, procurou sentido no trabalho, tinha muito ouro, muita prata, tinha muitas mulheres, tinha muito poder, porque era rei, tinha muita riqueza, era também um rei muito sábio, e era um rei que não negou aos seus olhos e ao seu coração coisa alguma. Mas ele não encontrou neste mundo, debaixo do sol, o verdadeiro sentido da vida. Porque só em Cristo, só em Deus, nós podemos encontrar. Alguém já disse que dentro do coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus, que somente Deus pode preencher. E Agostinho, o bispo de Hipona, no seu livro Confissões, ele disse: Senhor, tu nos criaste para ti mesmo, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousar em ti. Que nossos corações sejam realmente tranquilizados, sossegados, por encontrarmos repouso e segurança somente no Senhor. Onde você tem procurado o sentido da vida? No vinho, na riqueza, nos bens, no poder, nos prazeres? Nada disso vai lhe trazer. Que você possa ter um encontro pessoal, individual com o Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração e o Espírito Santo fará morada dentro dele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor nos ajude sempre a compreendermos estas coisas. Bens são apenas para serem utilizados de maneira apropriada para a obra de Deus. Bens em si mesmos não trazem o sentido verdadeiro da nossa existência neste mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos orar, nosso Deus, nosso bendito Pai. Nós queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, que tu nos dá de podermos estar cultuando o teu nome através desta plataforma, deste canal, deste meio, Senhor. Alcança vidas, alcança pessoas, alcança corações sedentos
por intermédio da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a entender que o nosso coração só estará quieto, sossegado, e só encontraremos o verdadeiro sentido da vida se olharmos para além, debaixo do sol, ou seja, olharmos para o alto, para Ti somente. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento com o hino do nosso Inário Novo Cântico 266, Rude Cruz. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será.
Meus irmãos, nesse momento vamos encerrar nosso culto com a bênção apostólica e o amém final. Recebei, pois, a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, poder e consolação do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, chegamos então ao término do nosso culto, mais uma vez, através deste canal. Nós queremos pedir que os irmãos continuem orando por nós e contribuindo com a obra do Senhor para a construção do nosso campo missionário. Que Deus nos dê uma boa semana, que o Senhor esteja conosco, nos dando a sua paz e sossegando os nossos corações. Amém. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente e espalha pelo chão. Planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra.